glorifica a Deus, eu rio do que está ali lendo. Não tem como separar isso. O Cristo não, ele não tinha essas questões. Ele era um ser integral. Uma das heresias cristológicas, e muitos pastores pregavam sem saber, é essa aqui, ó. Eu já preguei, mas Deus já me perdoou porque eu pedi perdão. Já me libertou. Deus já me libertou disso, mas no começo do ministério eu preguei isso, não tenho vergonha de dizer, mas é uma heresia. Olha, quer ver provas que Jesus era Deus e provas que Jesus era homem mesmo, que era homem. Quando Jesus chorava, era o homem que chorava. Quando Jesus teve fome, era o homem que teve fome. Quando Jesus dormia, era o homem que dormia. Quando Jesus curava, era o Deus que curava. Quando Jesus ressuscitou mortos, era o Deus que... Quer dizer, isso aí é uma pessoa com um problema de bipolarismo, que era uma heresia nestoriana. Usam como provas da sua humanidade, né? E da divindade. Só que ao mesmo tempo que Jesus chorava, Deus também chorava, porque ele era... É aqui, ó, o verbo se fez carne. Ele se encarnou. Quando, por exemplo, a minha alma chora, meu corpo está chorando junto. A minha alma nunca vai chorar e eu não vou chorar. Vai ter as duas psicossomáticas, né? Exatamente. Exatamente. Então, quer dizer, quando eu choro, ou de alegria ou de tristeza, é a minha alma que chora. Então, eu e a minha alma, nós estamos intrinsecamente unidos. Não tem separação. A minha alma não chora aqui, eu estou rindo aqui de uma piada que alguém me contou. Mas ao mesmo tempo não é errado você fazer essa distinção de corpo, alma e Não, espírito. não é errado fazer distinção, mas o erro teológico é tripartir o homem, como se as três repartições estão independentes. Tivesse funções. Exatamente, elas estão independentes. Como, por exemplo, quando uma está na ação, a outra não está. Como aquela heresia lá que falava assim, por exemplo, se eu pegar na carne, não afeta a alma, né? Por exemplo, eu posso me constituir. Isso aí era o gnosticismo. Não, mas se eu separar, mas então o corpo vai para o inferno, mas a alma vai para onde? exatamente. Então ele era 100% homem, né? Sim. 100% homem, 100% Deus, um ser só. Então ele tinha possibilidade de pecar, sim. Não por causa da sua natureza divina. A gente vai chegar lá nisso. Ele não tinha nenhuma possibilidade porque ele era Deus. Ele já era perfeito. Mas, quando a gente para aqui para pensar, e o verbo se fez carne, agora eu vou fazer uma pergunta. Na biologia, quando é que uma pessoa é um ser? Na concepção. Já é um ser. Ele já tem uma alma. Humanamente falando, não falando do Cristo, falando de nós, do meu nascimento e do nascimento do João. Existem 3 meios pelas quais a alma chega no ser humano. Pelo menos 3 discussões teológicas, filosóficas sobre isso. Vocês já ouviram falar dessas 3? Não. Ok. Vamos lá. Existem 3 meios pelos quais, ou 3 ideias, conceitos, sobre como que uma alma chega no ser humano. Criacionismo, traducionismo e pré-existência da alma. Então vamos lá. O que ensina o criacionismo? Que a pessoa, na relação sexual, o sêmen fecunda o óvulo, mas ele ainda não tem alma. A alma dele, a alma vai chegar no ser em algum momento, um pouco antes do nascimento. Ou no momento da concepção. Não. No criacionismo, não. No criacionismo, a alma chega, não na hora da fecundação, mas a alma chega em algum momento, ou antes, ou depois do nascimento. A mãe vai parir, a alma entra na pessoa. É um problema sério, porque você abre hipótese para o aborto. Antes ou depois? Um pouco antes ou depois do parto.
uma teoria, né? Não é exatamente. É um conceito. Que a própria ciência vai contra isso. Vai contra, mas é um conceito. O outro conceito, traducionismo, que Lutero defendia, Calvino defendia, e Irangóis defende por causa do Lutero. E vocês vão também defender também. Porque eu dizia o seguinte, que a alma, ela vai ocupar o ser humano na fecundação. E ali vai o Salmo 51, em pecado, ou seja, dentro dessa perspectiva, a alma, ela vem via sêmen. E a pré-existência já é um princípio platônico. Ele dizia que as almas já existem no pleroma, e quando uma pessoa vai nascer, o chefe do pleroma fala para a alma, agora é a sua vez. Pega a senha. O Champlin, por exemplo, ele tem essa visão. Sim, ele tem. Da pré-existência da alma. Por isso que o Champlin diz que mesmo depois da morte o cara pode ser salvo. Espiritismo também. Esse aqui é espiritismo. Ele é universalista. Esse aqui é o... Só que eu estou apresentando, o Hildo falou bem, essas teorias que eu estou apresentando são teorias, conceitos que a gente tem que aprender. Agora a gente não vai acreditar em tudo. Eu vou pelo traducionismo, que eu acredito que é E a isso. maioria dos A maioria dos cristãos tem essa A esmagadora maioria. Quem vai por aqui, você abre porta para o aborto. Quando você vai por aqui, você abre porta para a reencarnação. Mas esse aqui é a maneira bíblica. Por que eu estou falando disso? Por causa disso aqui, ó. Pré-existência existe. As almas já existem. As almas já existem antes no da depósito. encarnação. Ela existe no depósito. Aí quando o bebê vai nascer, o chefe lá do pleroma diz, agora vai você. Entendeu? E assim vai. Platão acreditava nisso. É por vez. É por sério. Agora veja, por que eu estou dizendo isso para vocês? Por causa disso aqui, ó. E o verbo se fez carne. Ora, se o verbo se fez carne, então ele foi concebido. Olha que interessante. Se materializou. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Promessa, profecia de Gênesis 3,15. Quem lê esse versículo aqui? Portanto, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Emanuel. Isaías 7,14. Qual é a palavra aqui? Conceberá. Conceberá. Ou seja, o que vai salvar a humanidade será um homem que nasceu de maneira como qualquer outro. Tinha que ser homem. Para ser homem, ele tem que estar num útero. Necessariamente, não precisa ser por sêmen de José ou do pai. E nem poderia, senão ele seria pecador. Já nasceria em pecado, então já estragou. Mas o Cristo, o Espírito... Como é o próximo versículo? O que diz aqui? Alguém lê para nós? Porém, inimizade, Não, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, como sua mãe Maria foi desposada com José, antes de se encontrarem. Ela foi encontrada grávida do Espírito Santo. Olha como que a Bíblia ela é perfeita. O Isaías fala que uma virgem conceberá. O profeta, ele está dizendo que vai nascer o Salvador do mundo. Ele vai ser homem. E ele vai ser homem e ele vai entrar na história, porque ele já tem uma nação para recebê-lo. E para ser homem, ele será homem como qualquer outro homem. Ele vai ter uma concepção no útero de uma mulher. Isaías está falando isso. Deus falou aqui, Gênesis 3,15. Isaías replica Gênesis 3,15. Mateus confirma a gravidez de Maria pelo Espírito Santo. E agora? Quem lê para nós? Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz,
e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. E é o teu descendente que é Cristo. Paulo confirmando o que estava escrito em Gênesis 3,15. Vocês perceberam? Gênesis 3,15 está dizendo o seu descendente. Isaías fala que a virgem conceberá o descendente. Mateus disse, a virgem concebeu o descendente. E Paulo confirma, o descendente é Cristo. Amém, gente? Amém. É maravilhoso isso aí, Rio? É maravilhoso. E no momento exato, né? Mas eu sou tricotomista. Glória a Deus. Pode continuar com essa heresia, não tem problema não. Olha essa máscara dele, uma graça. Viu? Pode continuar com essa heresia aí, que você vai no céu com essa heresia, não tem problema. É igual alguém falou bem assim, mas vem cá, batizar a criança é certo ou errado? Ah, eu não sei. Então, mas quando chegar lá no céu e você vê que batismo de criança era errado, o que você vai dizer para Deus? Eu vou dizer assim, ah Deus, eu não sabia, eu batizei. Mas se você chegar no céu e dizer que era para batizar a criança, você não batizou, o que você vai dizer para Deus? Eu vou dizer, ó Deus, eu pensei que não era. Mas isso é só uma brincadeirinha. Mas vamos lá. Ok, gente, essa questão bíblica do concepção do Cristo, a gente vai, durante o curso, a gente vai profundamente falar disso. O verbo se fez carne, a gente vai ver, vai encontrar com ele várias vezes durante o curso. Mas ok, concepção? Não tem como a gente explicar isso. Mas vamos adiante aqui? Alguém lê para nós? No início não havia uma igreja ainda não estava organizada. Como hoje, desde o tempo de Jesus, entre os seus discípulos. Sempre existiram controvérsias doutrinárias e disciplinares. Como se vê em Atos 15, 1, 5, havia grupos em Roma, no Oriente e no Norte da África, que sob influência helenística, zoroatristas e de convicções pessoais que queriam adaptar a doutrina de Jesus às suas ideias. Veja, agora o Cristo veio, o Cristo nasceu, o Cristo foi concebido, o Logos se fez carne, nós vimos o Logos, tocamos no Logos, abraçamos o Logos, andamos com o Logos, dormimos com o Logos, nossos olhos viram o Logos andando, nossos ouvidos ouviram o Logos falando, então o Logos é real. Agora a grande questão é essa, João, como que você vai administrar o Logos? O que administra o Logos? A teologia. Qual foi o problema das controvérsias cristológicas no começo? Qual foi o problema? Não havia uma igreja. A igreja não era organizada. Como é hoje, teologicamente, administrativamente, não era. Faz circuncisão, não faz circuncisão. Tinha tudo aquilo ali, o gentio vai converter, não vai converter. Se você parar para pensar, a igreja quando nasce é um ato sobrenatural, porque ela não tem nem pastor que dirige ela. E o pior não foi isso, viu? O pior foi quando morreu o último apóstolo, e agora? Como é que fica? Como é que fica? Morreu o último apóstolo, morreu João. Quem é que vai tomar a frente disso aí? Aí vem um monte de heresia cristológica, alguém tinha que defender o negócio, cara. Ok? Você já não tem, olha, a Lu falando, oi Litinho. Aí você não tem. Tá jogando jogo. Aí você não tem mais recursos. Paulo já morreu, Pedro já morreu. Aí a pessoa do Cristo é crida. Ela é crida em Roma, no Oriente e Norte da África. Porém, esses lugares sob a influência helenística, aí a gente pode ver o problema do gnosticismo. Aí você tem os zoroastristas, que aí a gente vê o problema de aceitar a pessoa do Cristo como Deus e homem. E aí tem as coisas, aí meu, bagunçou tudo, cara. Como é que essas outras regiões que
receberam a mensagem cristã e converteram ao Cristo, como é que eles vão administrar o Cristo em si? Entendeu, Hilton? Para nós é muito confortável, você tem pilhas e pilhas de enciclopédias sobre a cristologia, mas os caras não tinham. Não tinham nada. Tinham nada. Era tradição oral e alguns minimamente tinham acesso aos papiros. E hostilidade. E o último, por exemplo, o último livro do Novo Testamento que foi escrito foi o Apocalipse, que não era tão bem aceito na igreja. Os únicos papiros ou livros que eram aceitos e usados na igreja eram alguns escritos de Paulo, de Pedro, mas não era uma coisa sistemática, isso aqui, não era. Cara, até nisso aí eu penso na questão de Israel, você vê que quantas gerações sofreram, quantas influências de povos, né? E quantas invasões, quantas nações de Israel foram destruídas e reconstruídas, ou seja, nasceram e morreram, e para essa promessa continuar viva. Exatamente. Então, assim, olhar para Israel e dizer assim, esse povo não rejeitou o Cristo, eles são ignorantes, não prestam. É muito complicado, é não ter o mínimo senso de leitura, né, da própria história. Então, não é fácil tanto isso aí. Nós hoje, aqui, vamos colocar 100 anos para cá, nós temos a Bíblia, pregadores, Sim. hoje não é tantas coisas Seminários. à nossa disposição, seminários, quer dizer, eu acho que a gente, fora a questão do Espírito Santo, que é determinante. Então você veja bem, a coisa estava, não vou dizer que ela estava bagunçada, mas a igreja não estava organizada. Não estava. Você falou, você hoje tem um pastor numa igreja, ele converteu, foi para o seminário, antes de ir para o seminário ele aprendeu a teologia, aprendeu a doutrina, aprendeu dogma, aprendeu tudo, cara, mas como é que você vai fazer isso em Creta? Como é que você vai julgar os cristãos coptas, lá do norte do Egito? Que tem 2 milhões de cristãos Existem coptas. até hoje. 2 milhões de cristãos coptas existem hoje no mundo. Quer dizer, os caras entravam em heresia, eu até acho, Hildo, que Deus os perdoou pela ignorância deles. Porque eles honram Cristo, mas eles honram Cristo como eles acham que deve ser honrado. Né? Lê para nós alguém, por gentileza? A partir de 325 em Niceia, Iznik, província de Bursa, Turquia, algumas verdades do cristianismo foram estabelecidas como dogma através dos cânones promulgados pelo concílio de Niceia, dentre outros. O credo niceno esclareceu os erros dos arianos que negavam a divindade de Jesus. Foi usado por Cirilo para expulsar Nestório. Isso. O Nestório e o Cirilo, os dois eram homens de Deus, só que Nestório, ele partiu para uma heresia cristológica. Eu não vou falar dele aqui agora. Continua ali, o Sidney, dá para ler? Não dá. José? Uma das controvérsias mais básicas referia-se à natureza de Cristo. A posição que a igreja aceitava como ortodoxa era a de ser Jesus um tempo Deus e um tempo homem, idêntico ao Pai divino, sem deixar de compartilhar os atributos de um ser humano. Aí nós encontramos, eu selecionei alguns para a gente pensar. Os docetistas, não é que eles comiam doce, viu? Mas é o problema, né? O docetista, Tudo diabetes. o docetista é do grego dokeia. Dokeia no grego significa parecer. Os docetistas, eles acreditavam que o corpo humano de Jesus era um fantasma. Era uma das heresias gnósticas. Não, Jesus não era homem, ele parecia um homem.